Oi pessoal, hoje eu vou falar aqui do livro Ilustração Digital, um livro muito legal, mesmo de repente se o leitor e a leitora não trabalhar nessa área, ou não está estudando sobre ilustração digital, né? De repente fala assim, mas eu trabalho mais com planilha, mais com editor de texto, não trabalho com Photoshop, com Corel, assim, mas esse livro é legal porque ele conta a história, além de trazer, lógico, tendência, mercado editorial, né? O que a profissão proporciona, ele traz a história da ilustração digital, né? E traz umas coisas que eu não sabia, né? Particularmente não sabia. Então, por exemplo, ela conta que a animação do Mickey, né? O Willy, o navio, barco a vapor, foi o primeiro, era considerada a primeira animação. Então dá uma nostalgia muito grande, né? Me faz lembrar quando o Walt Disney, tem até um vídeo aqui no canal do livro dele, ele conta que os desenhos eram feitos em celuloides e eram pintados. E quando ele estava fazendo a Branca de Neve, acabou a tinta, ele comprou um novo lote e esse lote veio com a tonalidade diferente, né? Então isso aparecia no desenho, né? Lógico, de forma sutil, mas dava para perceber. Então assim, causou já uma nostalgia, né? Já fisgou o leitor e a leitora ali nessa história do desenho, né, do Mickey, né, como personagem, poxa, conhecido mundialmente, né, o ratinho Mickey. Então muito bacana, já gostei já disso aí, né. E ela tem uma característica aqui da autora, que eu falei que era um bate-papo, que ela vai falando em primeira pessoa, então tem umas coisas muito até engraçadas do jeito que ela coloca, né. Então ela fala, e deixe brincar, crianças aprendem melhor quando os adultos não atrapalham. Para deixar experimentar, né? Então a parte que ela fala assim, experimente, 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 né? Nessa área de ilustração digital, né, a criatividade é um mote, né? E ela vai trazendo aqui, vou trazer mais uns exemplos, né? Ela coloca, ok, eu sei que pode parecer um pouco óbvio, né? Uma parte que ela fala dos GIFs, assim. Então ela vai colocando numa linguagem assim, que vai aproximando, né, o leitor e a leitora, né? Uma linguagem assim, que eu chego a falar assim, dessa proximidade, né, que as redes estão trazendo de contato, né? E ela faz assim, nessa obra aqui, com maestria. Então vamos lá, os próprios exemplos que ela traz aqui já aproximam o leitor e a leitora, porque ela usa aqui a Fiona, né, que é da autora, essa cachorra aqui, né, o pet dela, Fiona. Então o próprio exemplo dela, ela traz assim coisas próximas a ela, né? Então isso causa uma proximidade com o leitor. Mais à frente aqui a própria autora, nos exemplos que ela dá de como tratar a foto antiga, né, para deixar com a melhor qualidade, né, traz uma foto dela aqui aos 4 anos, né? Então assim, poxa, que legal, né? Isso aproxima muito. Gostei muito dessa forma, né? Dela conduzir a leitura, né? Então ela vai falando de várias coisas, vai falando de paleta de cores, né? Então ela fala que as cores têm numeração, aí para não ficar muito complexo, pode adotar nome também, né? No programa aqui. Eu falei para vocês do GIF, né? Vamos ver se eu volto aqui. Ah, tá. Ela fala de GIFs, de memes, todo tipo de ilustração. Porque a ilustração, ela tá em tudo, a autora coloca aqui, né? Ela fala que está na publicidade, nos livros, no cinema, enfim. Então, mesmo que ela, uma coisa super bacana, mesmo que de repente você faça um desenho original, né? E ela fala que o original não é só quando você faz a lápis. Se você fizer a primeira vez um desenho usando um tablet, né, com uma caneta digital, para fazer isso diretamente digitalmente, também é original, né? Então tudo mesmo, volto a dizer, mesmo se de repente o leitor e a leitora está fazendo a lápis, ele vai ter que digitalizar isso aí, né? E vai ter que fazer alguns ajustes, tal. Então assim, o digital veio para ficar, né? E a ilustração digital, ela evoluiu muito, a autora conta aqui, mas tem muito a oferecer no mercado de trabalho,
Então, assim, é um ambiente, como eu disse, como está em tudo, é muito rico, né? Então, vamos lá. Estava falando do GIF. Ela fala aqui numa parte que ela fala da qualidade de imagem, né? Então, ela fala que não tem mágica. Mais informação, mais espaço. Menos informação, menos espaço. Então, de repente, para não ficar muito pesado o arquivo, você tem que baixar um pouco a qualidade. Ela dá umas dicas aqui quando você já no trabalho tiver ao mandar a imagem, não mandar o arquivo original, né? Então, assim, é bem bacana. Eu vou mostrar aqui para vocês. Ela estava falando de pixel aqui e ela estava falando de vetorização. E aí eu fui pesquisar o que é vetorização, né? Mas antes eu vou mostrar o que ela fala, né? Do pixel. Eu vou dar um exemplo aqui usando uns cubos aqui que eu tenho aqui. Então isso aqui, ela fala, por exemplo, o pixel é isso aqui. Aí de repente, né, o leitor, a leitora está trabalhando, precisa expandir essa imagem. Quando você vai expandir, né, vamos supor, aí vai aparecer aquele reticulado, aquelas imagens, vai aparecer uns branquinhos espaçados, né? Ela fala que quando o leitor e a leitora, né, o profissional vetoriza, é como se cada pontinho fosse vários quadradinhos, né? E esses quadradinhos, o leitor e a leitora pode mexer neles separadamente. Então, quando você expande, não fica aqueles espaços, né? Isso é muito legal. É uma das partes do livro que eu mais gostei. Já eu tinha ouvido falar sobre vetorização, mas não tinha ideia do que era, né? Então, ela fala, ó, vetorizar é uma forma de transformar os pixels, né? Acabei de falar, de uma imagem em curvas, linhas e pontos com a possibilidade de modificar seus elementos separadamente. Eu acabei de falar aqui, né? Então, assim, muito legal, né? Como que isso pode... De repente você tem uma imagem menor que quer transformar num outdoor. Então, ela fala tudo isso aqui. Assim, fantástico, né? O leitor e a leitora viaja nesse livro aqui. Como eu disse, mesmo que não atua na área, traz um conhecimento assim, de coisas que você usa, né? Mas que nem percebe, né? E na parte do filme também que ela fala, né, de cinema, ela fala que o bom efeito especial é aquele que você não percebe, né? Muito, muito 10. Então vamos pular aqui para o mercado, ilustração digital e o mercado editorial. Como eu disse agora há pouco, um mercado muito rico, né? Assim, as redes sociais, publicidade, a forma de publicidade também completamente diferente, né? Não é só aquele banner que o leitor e a leitora coloca, que o profissional coloca, né? Trazer o público, o consumidor para próximo de você, né? Mais ou menos o que a autora do livro fez com o leitor aqui, né? Traz essa proximidade, então acaba o leitor retribuindo, com vontade de comentar, né? Essa proximidade que ela traz é a mesma coisa no mercado, né? Eu falo isso porque a ilustração digital, né, ela é um ramo aí da comunicação, né? Então no marketing tudo, né, é essencial. Então ela fala aqui, né? Então, ó, vá a uma livraria de grande porte ou uma biblioteca, selecione isso já para quem quer começar a atuar na área, né, de ilustração digital, né? Selecione livros cujas ilustrações sejam próximas das que você faz ou quer fazer. Então, de repente, você quer saber como é que está o seu trabalho, né? Você quer dar medir assim como está o seu trabalho, né? Para você buscar ilustrações. Aqui tem alguns capítulos que ela coloca QR Codes para o leitor e a leitora aprofundar no assunto, né? Isso eu acho super legal. Fora a vasta bibliografia que tem ao final aqui. Então, esse é um livro bem rico, né? Para o profissional, para a pessoa que quer ingressar nessa área, né? Muito legal, ele traz umas orientações. Depois ela monta um único PDF diagramado, com o texto e as imagens, né? E para você apresentar esse seu trabalho, né? Assim, estudar bastante também, né? Lógico, ela fala isso. Tem uma outra parte aqui que também da ilustração digital e a publicidade. Então aqui ela fala do mercado editorial, como é que está esse mercado, como entrar no mercado, né? Como fazer esse contato. Depois ela traz aqui no outro capítulo sobre a publicidade.
Então, de repente, você quer mostrar seu trabalho, como achar esse nicho aí, né? Então, ela escolha uma marca ou produto que você realmente adore. Estude as últimas 20 campanhas desse produto e procure por aquilo que muda, sempre e pelo que se mantém igual. O que se mantém igual você preserva. O que muda, mesmo que goste muito, você altera radicalmente. Ou seja, como ela disse, né? Experimente, né? Explora mesmo, né? E por fim, né, envie um arquivo para análise, pergunte, não tenha receio de contactar, né? Hoje as redes sociais fazem muito esse papel, né, do social, então de repente você consegue acesso a pessoas que antigamente você não conseguiria acessar, né, um leitor e a leitora, né? Então ela traz isso aqui e o livro traz umas dicas muito legais, né? É um livro assim atemporal. Você pode, não é um manual, mas pode ter até utilizado como assim, que de vez ou outra você vai voltar para pesquisar, para dar uma olhada em alguma coisa aí, para dirigir. Então assim, gostei muito de ter lido. Não trabalho diretamente com ilustração digital, né? Trabalho mais com editor de texto e tal. Mas o livro traz tanta coisa gostosa, assim, de informação, que eu fico imaginando para quem é da área mesmo, né? Photoshop, CorelDRAW, Illustrator, CSS, todos esses nomes que eu vejo e ouço ventilando, assim, né? Como que deve ser legal ter um livro desse aqui às mãos? Eu particularmente já adorei, né? Aprendi muito. Assim, como eu disse, principalmente na parte de vetorização, foi uma das coisas assim, que eu mais gostei, fora essa forma agradável, essa empatia da forma da escrita da autora. Então tá aí uma dica de leitura muito legal, gostei muito de ter lido, Ilustração Digital.